A gente recebe agora aqui no nosso jornal o advogado, ex-procurador-geral do Estado do Paraná, Joel Coimbra, para a gente poder entender um assunto que certamente deixou muita gente com um tremendo ponto de interrogação ontem. O presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão, acabou por cancelar as sessões que resultaram no impeachment da presidente Dilma no Congresso, ou seja, na Câmara Federal. Isso causou uma polêmica enorme. No final da tarde, início da noite, o Waldir Maranhão acabou, inclusive, voltando atrás, ou seja, manteve todo o valor das sessões, mas esse clima todo gerou muita instabilidade e é por isso que a gente está recebendo o doutor Joel aqui com a gente. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores para mais uma conversa. Bom, a gente o convidou justamente para tentar entender um pouco o que aconteceu. Algumas pessoas, inclusive, pontuaram que o presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão, acabou tomando uma decisão sem até mesmo o respaldo dos técnicos ali e cometeu, digamos, algumas irregularidades ao fazer isso. Eu gostaria de entender um pouco esse processo e certamente o nosso telespectador também gostaria de compreender o que aconteceu. Evidentemente, foi uma decisão infeliz, absurda, e que na verdade, ele praticamente zombou do parlamento e da própria democracia, como disse o presidente Renan Calheiros. O presidente Maranhão, ele afirmou que tomou aquela decisão acolhendo um recurso da presidente Dilma que foi impetrado pela Advocacia Geral da União. Ora, primeiro ponto que nós temos que analisar, tecnicamente, esse recurso a que o presidente se refere não poderia jamais ser encaminhado ao presidente da Câmara, porque o processo não estava mais na Câmara dos Deputados, estava no Senado. Portanto, o recurso tinha que ser dirigido ao Senado Federal. Mas se esse recurso chegou ao presidente da Câmara, ele deveria ter adotado duas providências. Ou ele deveria ter rejeitado o recurso, ou então, se ele entendesse que devia receber, ele devia ter encaminhado, aberto vista é o termo correto, aos autores do impeachment, do pedido de impeachment, para que ele se manifestasse sobre o recurso, e dado o prazo. Uma vez com essa manifestação, ele deveria ter levado o recurso ao plenário para decidir, já que o plenário é soberano. Não tendo feito isso, a decisão dele, ela é mais que nula. É uma decisão inexistente. Na verdade, foi uma decisão que ele tomou, digamos, por ele mesmo, né? Foi uma decisão muito estranha, como infeliz, porque, como você acabou de mencionar, ele não ouviu a assessoria técnica da Câmara, porque eu duvido que a assessoria técnica da Câmara desse parecer favorável ao conhecimento desse pedido. Aliás, a Câmara dos Deputados e também o Senado tem uma assessoria jurídica extraordinária. Inclusive, nós temos lá grandes juristas, por exemplo, como o professor Bruno Dantas, que estão lá, são assessores do Senado. Eles não permitiriam que isso acontecesse. Então, foi uma decisão tomada assim, arbitrária, porque foi tomada pela vontade dele e com o intuito de realmente criar confusão. Isso tudo cria uma instabilidade, né? Um clima muito ruim. Parece que o país, digamos, é comandado a bel prazer. As pessoas podem fazer o que bem entendem, atropelar a Constituição, atropelar os ritos da própria Câmara, do próprio Senado. Pois é, ela nos cria, inclusive, uma situação muito interessante, porque de pessimismo. A gente, ao mesmo tempo que você quer olhar o país com otimismo, você se vê diante de fatos desagradáveis que te jogam assim uma rajada de pessimismo. Você fica pensando, poxa, nós afastamos o Cunha e de repente nós percebemos que do lugar dele vem esse Maranhão, que é uma pessoa, pior ainda, não tem uma mínima noção, ele não tem noção sequer do exato, da dimensão do dever dele, e não tem a mínima noção de respeito, como nós dissemos, com o próprio parlamento, com a própria democracia, como disseram os nossos senadores. Mas, por outro lado, a gente percebe
a solidez das nossas instituições. Porque, primeiro, o Senado Federal simplesmente ignorou a sua decisão, fez o que devia ser feito. O Supremo Tribunal Federal, embora não chamado a intervir diretamente, houve um mandado de segurança que foi despachado pela ministra Rosa Weber, mas ela indeferiu porque não foi por pessoa legitimada, mas o ministro do Supremo ainda disse: isso é ato interna corporis, é preciso ser resolvido dentro do parlamento. É verdade, os nossos políticos precisam parar de ficar sobrecarregando o Supremo Tribunal Federal e mostrar capacidade de resolver os seus próprios problemas, as suas divergências, não é verdade? Como diz o secretário da ONU, tempos atrás, quando ele foi sondado sobre uma eventual manifestação contra o sistema brasileiro, queriam que ele se manifesta contra aquela versão de golpe, e o que ele disse? Olha, o Brasil tem uma democracia sólida e o povo brasileiro está maduro para resolver os seus problemas. O Senado e a Câmara dos Deputados tem que mostrar também que ela está madura para resolver os seus problemas. E ela resolveu, porque o presidente Renan Calheiros ignorou a decisão desastrosa e desastrada do deputado Maranhão, mas, ao mesmo tempo, ele foi obrigado a revogar o ato dele, porque os próprios parlamentares se reuniram e iam revogar o ato dele, e seria revogado por quem? Pelo órgão competente da Câmara, pelo órgão soberano da Câmara, que é o plenário da Câmara. Seria revogado. Então, ele se antecipou, corrigiu a medida desastrada para não ser desmoralizado por uma reação dentro do parlamento. Mais uma vez eu gostaria de agradecê-lo por ter vindo até aqui o nosso jornal e explicar um pouco mais o que ocorreu ontem em Brasília. Muito obrigado. Nós conversamos com Joel Coimbra, ele que é advogado, ex-procurador-geral do Estado, falou com a gente aqui no nosso jornal explicando um pouco mais sobre a decisão de Waldir Maranhão. E com essas informações, nós vamos terminando por aqui o nosso jornal. Agradecido a você pela companhia, agradecido a você por ter escolhido a gente nesta manhã de terça-feira. Amanhã, quarta-feira, às 7 da manhã, a gente se fala. Um abraço, um ótimo dia a você. .com News